paz, Senhor, meus irmãos, estarei estudando a lição 13 da Revista dos Jovens, protegendo-se com integridade na sociedade. A última lição do trimestre, que tratamos sobre o tema Alcance o futuro feliz e seguro, Conselho de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. A revista foi comentada por pastor Marcelo Oliveira. Aleluia! E tratamos então sobre o livro de Provérbios, sobre os conselhos que o Provérbio nos dá, sobre essa diferenciação do caminho do ímpio, do caminho do justo, do sábio, do tolo. Glórias a Deus. E vimos que nesse conselho nós podemos estar protegidos, né? Falamos muito sobre essa proteção. Falamos na primeira lição sobre o livro de Provérbios, convite à sabedoria e proteção e confiança, na 2. Depois falamos sobre o coração protegido e falamos então nas demais lições sobre essa proteção que, aleluia, seguindo os conselhos do Provérbio, buscando a sabedoria do alto, podemos alcançar. Proteção contra a imoralidade, proteção contra a preguiça, a natureza da sabedoria, o sentido da vida, proteção contra a insensatez, protegendo seu dinheiro, protegendo a sua boca, proteção contra o descontentamento, proteção contra a inveja, proteção contra os vícios. E hoje vamos falar protegendo-se com integridade na sociedade. Os amados, se não assistiram alguma lição, todas essas lições estão no canal. Podem voltar e encontrar esses conselhos em Provérbios, se enriquecer, com o texto bíblico que nos dá essa direção de uma vida prática, uma vida na presença de Deus, buscando a sabedoria do alto, nos desviando do caminho dos simples ou do tolo. Que Deus continue abençoando cada um, que continue insistindo em aprender a palavra de Deus e examinar esse importante livro da Bíblia, livro de Provérbios. O texto principal: quando os justos triunfam, a alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios 28:12. O resumo da lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Glórias a Deus. O texto áureo lido na Nova Versão Transformadora diz assim: quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem poder, as pessoas se escondem. Louvado seja o nome do Senhor. Então veremos que essa integridade, na vida do sábio, aleluia, beneficia também os demais. O justo, ele quando triunfa, então há essa alegria. Glórias a Deus. Então precisamos ter essa integridade, ser íntegros, ser, aleluia, inteiros, conforme a palavra de Deus. Ter um caráter, aleluia, de forma irrepreensível, seguindo os conselhos de Deus, buscando a ajuda do Espírito Santo para modelar nossa vida conforme a palavra de Deus. Os objetivos são apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social, saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos da sociedade e conscientizar de que a sabedoria e integridade deve se manifestar externamente. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra, que na lição foi grafado errado, pois repetiu um texto bíblico da lição que falava sobre a inveja. Então, repetir aqui o mesmo texto bíblico da lição de número 11. Então, vamos ler na Bíblia qual é realmente o texto base da nossa lição, que, conforme aqui o comentário, está em Provérbios 28, do versículo 2 a 12. Então, estaremos lendo na Bíblia. E no slide também vai corrigido, que diz assim: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta sua fazenda com usura e ozena junta para o que se compadece do pobre. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá,
na sua cova, mas os sinceros herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Louvado seja Deus. A introdução vai dizer: não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Por isso somos convocados por Deus para agir, sabe, integralmente na sociedade que vivemos. Este é o assunto dessa última lição. Glórias a Deus. Então, essa sabedoria que temos aprendido, né, essa proteção que o provérbio nos direciona quando estamos debaixo da sabedoria de Deus, né, cumprindo os seus conselhos, se desviando do caminho do ímpio. Aleluia. Tudo isso tem que também externar a partir do momento que estamos vivendo em sociedade. Isso tem que também influenciar a sociedade, nosso caráter, nossa integridade. Glórias a Deus. Não é só algo teórico, mas tem que ser algo praticado, externalizado. O primeiro tópico vai falar então sobre sabedoria, prudência e sociedade. Primeiro subtópico: sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. A seção de versículos de 2 a 12, do capítulo 28, que forma o nosso texto base, embora cada um desses versículos possa ser considerado individualmente, tomados por um conjunto, como os intérpretes atestam, revelam um componente ideal de sociedade. O contexto do provérbio 28, 2 a 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal da justiça e integridade domine seus habitantes. O versículo 2 revela que, por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são destronados. Mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Né? Então a gente vai ver logo nesse primeiro versículo, no versículo 2, que por causa, né, da multiplicação da injustiça, né, os príncipes passam rápido. Há muitos príncipes, então eles logo, né, são substituídos, são trocados. Mas o sábio não, ele mantém a ordem, né, não há essa segurança sem constância sempre. O sábio, então, ele vai refletir, né, uma segurança, aleluia, contrapondo toda instabilidade. Aqui a sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. Essa percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo quando os justos triunfam e a apatia das pessoas quando os injustos se levantam. Portanto, sabedoria e prudência são virtudes que desenvolvem a vida interior e, ao mesmo tempo, devem se manifestar na vida exterior e no convívio social. Glórias a Deus. Então, vamos, a partir do momento que ouvimos os conselhos de Deus e praticamos, vamos então influenciar também a sociedade ao nosso redor. Glórias a Deus. O segundo subtópico, quando a justiça prospera. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com os outros pobres. O contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. Né? O perverso se envaidece com as suas riquezas, o versículo 6, a ganância e os abusos dos juros são insaciáveis, versículo 8. E os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada, versículo 11. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Felizmente vivemos uma época, num mundo assim, né? Glórias a Deus, cheio de corrupção, cheio de pessoas oprimindo. E como vimos aqui, até o pobre, né? O pobre oprimindo o próprio pobre. Às vezes ele tem lá uma vantagem, tem lá um destaque, uma posição diferenciada do outro, né? E como diz um ditado, né? Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Ele mesmo, na mesma situação, acaba oprimindo o outro. E vimos aqui que tudo isso é um ataque contra Deus. Né? A sociedade corrompida, corrupta, né? Os poderes corrompidos, né? Estão afrontando a Deus. E isso, é claro, né? Sempre vai resultar, né? No castigo. Né? Deus, ele não se deixa escarnecer. Né? As pessoas acham que estão bem, uma hora eles vão ter que prestar conta diante de Deus. E tudo que plantar, vão colher. Terceiro subtópico, quando não há compromisso com a lei de Deus.
Em Provérbios está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus e por isso têm o temor do Senhor. A base moral espiritual para toda a sua atitude na vida. Provérbios 1:7. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se preservar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. As pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus. Versículo 4. Nem entendem o que é justiça, nem buscam o Senhor de todo o coração. Versículo 5. Pessoas gananciosas e soberbas já não guardam a lei de Deus há muito tempo. Versículo 7. Vamos ler novamente esse versículo 4, 5 e 7. E vamos ler em outra tradução para corroborar o que já lemos no texto bíblico da lição. Versículo 4. Quem despreza a lei exalta os perversos, quem obedece à lei luta contra eles. Versículo 5. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. E o versículo 7. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com os libertinos envergonha o seu pai. E ainda diz, os que têm uma falsa aparência de piedade e praticam todas essas injustiças, simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. Versículo 9. O versículo 10 confirma que os íntegros herdarão o bem, mas os que procuram desviar os retos de sua integridade sofrerão as consequências. Dessa forma, o contexto de Provérbios 28, 2 a 12, deixa muito claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Então, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E o oposto a isso a gente vê toda a sorte de mazelas, de opressão, de imoralidade, de corrupção. Que Deus nos guarde. Precisamos dessa sabedoria e dessa integridade que o livro de Provérbios nos ensina. Segundo tópico, os justos diante dos valores opostos da sociedade. Diante das injustiças, primeiro subtópico. As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Por causa delas surgem ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para as injustiças. Diante desse quadro, como os jovens cristãos devem se posicionar? À luz da lição de Provérbios, a maneira de um ou uma jovem cristã ou cristão atuar na sociedade tem a ver com apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida a veracidade da mensagem que ele carrega consigo. Um jovem que pensa biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo. A gente vê essa questão social, essas injustiças, mas a gente sabe que a fonte de tudo é o pecado. Se o homem contra Deus, se o homem se rende a Cristo, se o homem busca, aleluia, seguir esse conselho da palavra, viver de maneira sábia, desviar-se do caminho ímpio, aleluia, isso iria sanar a injustiça social. Então, onde tudo é o pecado. O combate que devemos sempre estar lutando é contra o pecado. E a injustiça social não vai ser algo que a gente vai achar normal. A gente vai tentar fazer tudo que pode para desfazê-la, mas pregando a palavra, a mensagem, para que as pessoas se arrependam, se convertam. E é isso que realmente pode sanar toda a injustiça. Felizmente, como vimos aqui na lição, cria-se ideologias para tentar colocar um band-aid no problema. E às vezes até desenhar um Jesus diferente da Bíblia. Desenhar um Jesus comunista, como alguns querem fazer, ou com uma lente ideológica tentar interpretar a Bíblia. Não, a Bíblia ela interpreta através da lente do Espírito Santo, não das nossas ideologias. Glórias a Deus. E essas ideologias, em uma aparente defesa dos oprimidos, vão dizer que quem oprime é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Então, foge da lei de Deus, do temor do Senhor. Então, não tem como se curar. Cura para as mazelas sociais é a Bíblia, a palavra de Deus, é o Cristo, Salvador e Perdoador do nosso pecado. Então, esse jovem ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte do mal social que impera no mundo. Marcos 7, 20 a 23. Logo, a solução não se reduz a um problema social,
de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do povo e, consequentemente, sua posição na sociedade. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como veio fazer a igreja no primeiro século, Atos 2, 42 a 47, Tiago 2, 14 a 17. Também está na ordem do dia para um autêntico cristão. Jesus disse aos discípulos, né? Dá voz de comer a eles. Então é claro que nós precisamos fazer essa parte, sem esquecer da principal, né? Que é, aleluia, o resgate ali do pecador, que ele conheça o Cristo, que aí sim, né, será o remédio eficaz, né, para todas as mazelas sociais, todo problema da sociedade. Glórias a Deus. A ação social é apenas um remediar, mas também faz parte, né, da nossa função, da nossa obrigação de amar, né, o próximo como a nós mesmos. Segundo subtópico, diante da corrupção moral. O problema da nossa sociedade não se resume às questões sociais. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. Nesse sentido, um jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do compromisso ético do Evangelho, nem em toda a esfera da sua vida, né? Paulo já dizia, né, que não se envergonhava do Evangelho, que é poder de Deus. Também vemos Pedro falando sobre isso, 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim, perseverar no estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo nada tem a ver com desrespeitar pessoas, mas manter um compromisso inegociável com Deus sem amar o mundo, apesar de vivermos nele. Né? Então, o problema não é só problemas sociais, mas também a corrupção moral, e as ideologias tentam também passar, né, um metiolate que não arde nessa questão, e em vez de tentar denunciar ou confessar os problemas que a sociedade tem nesse aspecto, abre as porteiras, né, e defende qualquer maneira de viver contrária à palavra de Deus. O jovem cristão não pode se vergonhar do Evangelho, tem que estar firme e não vai desrespeitar ninguém. Pelo contrário, ele vai demonstrar amor, querendo que todos os homens se salvem, que é a vontade de Deus. Infelizmente, muitos não querem. Terceiro subtópico, tocando o mundo das pessoas. Um jovem cristão sábio, prudente, com uma consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de utopia é ilusão. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossas possibilidades que só será possível com o retorno glorioso do nosso Salvador para implantar pessoalmente o seu reino visível neste mundo, e é o reino milenial. Contudo, isso não significa que não podemos ser instrumentos de Deus para transformar as almas das pessoas. Mateus 4,19. Isso é perfeitamente possível. Deus conta conosco para isso. Quando servimos alguém em sua necessidade, somos instrumentos transformadores do mundo de uma pessoa. Quando damos suporte ao próximo que está passando por uma tentação ou qualquer outra luta pessoal, é uma alma que estamos tocando, é uma transformação que está acontecendo, pois Deus está nos usando como instrumento. Quando o nosso discurso é respeitoso, Colossenses 4,6, quando nossa resposta sobre a nossa fé é carregada de espírito manso, 1 Pedro 3,15, podemos tocar o coração das pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Lucas 24:32. Então suas vidas podem ser radicalmente transformadas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumento de Deus para transformar o mundo das pessoas. Glórias a Deus, né? Precisamos ter essa mansidão, ter uma palavra temperada com sal para pregar, anunciar e mostrar, né, o caminho correto, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Me faz lembrar aquela ilustração de um jovem na praia e várias estrelas do mar, né, que havia sido trazido na maré, pelas ondas, na praia, e o jovem pegando as estrelas e jogando de volta ao mar. Né? Só que eram muitas. E alguém vem criticar e dizer, né, você não tem como salvar todas. Né? Não tem como você fazer uma diferença, né, jogando uma estrela no mar, né, em detrimento a tantas outras que estão aqui na praia que vão morrer. Aí o jovem disse, né, talvez eu não possa fazer diferença nessa situação, mas aí pegava uma estrela e jogava. Para essa é a diferença.
para essa eu faço diferença. Então, aquela que ele podia alcançar, ele alcançava. Mas não podemos transformar o mundo, só Jesus que vai fazer isso durante o milênio. Aleluia. Mas nós podemos fazer diferença para aquelas pessoas que estão próximas a nós. E o terceiro tópico, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Primeiro subtópico, vale a pena ser íntegro. O texto de Provérbios nessa lição nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Né? Como a gente vê, né? Quando alguém, aleluia, age de honestidade, parece até que é algo absurdo, né? Se torna até uma notícia de jornal. Né? Alguém que encontra um dinheiro devolve. Né? Porque a sociedade está tão corrompida que um pouquinho de luz, né, já ofusca. Aleluia. Mas como estamos estudando, né, vale a pena ser íntegro, vamos responder. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como início e o fim de tudo. Provérbios 9:10. O ser humano que não teme a Deus não temerá também os outros. Essa é a grande diferença entre cultivarmos valores que começam e terminam em Deus e observamos valores meramente criados por uma ética humana, frutos de uma perspectiva antropocêntrica. Né? Então, quem não teme a Deus não vai temer os outros, ou seja, não vai respeitar, né, aos outros. Então, essa integridade vem de Deus, vem da sua palavra, vem da sua orientação, e não, né, de uma ética humana que enfoca, né, o homem no centro. É antropocêntrica. É só a vontade do homem, só o desejo do homem, só, né, os prazeres do homem que importam. Né? Mas o íntegro é aquele que vai renunciar, aquele que vai sofrer muitas das vezes o dano para poder se manter fiel. Glórias a Deus. Então vale a pena, porque essa integridade não é carnal, mas parte do espiritual. Segundo subtópico, sabedoria amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem um amor pelos mandamentos de Deus. Na Bíblia, a sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. Neste caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, o Senhor Jesus. Guardar os mandamentos é amar a Jesus, João 14:21. E quando amamos o Senhor, desejamos ser seus discípulos e imitá-lo em sabedoria, integridade, verdade, justiça e paz. Marcos 1:22. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Podemos ser mansos porque Ele foi manso. Podemos ser humildes porque Ele foi humilde. Mateus 11:29. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Amém? Então, seguir a Jesus é demonstrar essa sabedoria, experimentar, viver, praticar. Pois seguir a Jesus não é simplesmente achar que Jesus foi um grande personagem na história, mas é entender o propósito pelo qual ele veio este mundo, pelo qual ele morreu em nosso lugar. Não foi apenas um martírio, mas ele estava ali tomando o nosso lugar na cruz para pagar o nosso pecado, para nos perdoar. Aleluia. Entender que ele fez isso por amor e também amá-lo de forma recíproca. Louvado seja o nome do Senhor. Segui-lo e imitando ele. Aleluia. Ouvindo a sua voz, seus mandamentos, amando e praticando. Nós estamos, então, sendo sábios, porque estamos imitando aquele que é sabedoria por excelência. E o terceiro e último subtópico do ano e do trimestre, sabedoria e integridade para servir à sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com um serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28, conforme João 13:12-15. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos
ensinamento de Jesus, no lugar de responder o inimigo na mesma moeda. Socorrê-lo quando precisar, Romanos 12:20, tratar com respeito os idosos, 1 Timóteo 5:1, tratar com respeito as pessoas do sexo oposto, 1 Timóteo 5:1 e 2, fazer o bem como um compromisso ético de fazer a coisa justa, Tiago 4:17. Servir a sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, mas também não merecíamos que nosso Senhor nos servisse e desse sua vida por nós. Mas Ele o fez. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que é seu dever servir outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir, né? Então, hoje na sociedade, muitos talvez até fazendo um certo serviço em prol da sociedade, mas esquece, né, como a gente já viu, o ponto principal, né, a mazela maior da humanidade, que é o pecado, né, que é essa mazela moral, né, não somente a social é fruto de tudo isso, e às vezes, né, esses que estão servindo com as suas ideologias, seus discursos, defendendo alguma minoria, né, acaba, né, passando a mão sobre os pecados, tratando, né, a maneira de viver do ser humano normal, e isso deve ser respeitado, sim. É claro que a gente viu aqui que esse serviço é um serviço com respeito, mas quando ensinamos a palavra de Deus, a verdade, denunciamos o pecado, fazemos como Deus, né, que ama o pecador, mas aborrece o pecado. Isso não é falta de amor, né? Querer que essa pessoa também se converta, seja salvo e um dia vá gozar da eternidade com Jesus. Passar a mão sobre o pecado ou dizer, não, estamos numa sociedade que todos devem se amar e do jeito que são, né? Acaba, né, você sendo mal, tentando cobrir, né, como já citei, a ferida com band-aid, sendo que carecia ali de uma intervenção cirúrgica. Então, muitas das vezes, as pessoas não entendem isso. E o cristão é taxado como fanático, obsoleto, mas ele está simplesmente pregando o amor e a verdade que há em Cristo para que o homem se salve, né? A vontade de Deus não é a morte do ímpio, mas que todos se arrependam, aleluia, e sejam salvos. Conclusão: o livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para um estilo de vida mais profundo e repleto de significados espirituais. Ao longo desse trimestre aprendemos o quanto a sabedoria da palavra de Deus é profundamente prática. Nessa lição vimos que a sabedoria divina não opera somente na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós como valores divinos que derivam da palavra de Deus. Assim somos convidados a ser íntegros, amantes dos mandamentos de Cristo e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Amém? E como diz o nosso textuário, quando os justos triunfam, a alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Que Deus nos ajude a estar com a palavra de Deus guardada no nosso coração e que essa que está guardada possa ser externalizada de forma prática, em forma de serviço e amor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos por esse trimestre, Pai. Cada ensinamento que aprendemos de Ti, Senhor. Que os jovens possam, Pai, estar com toda essa palavra, Pai, aleluia, em suas mentes, seus corações, sempre visitando essa revista, Pai, para poder buscar esses conselhos que Provérbios nos dá. Deus poderoso, a Tua palavra é fiel, verdadeira, ela é divinamente inspirada e apta para nos ensinar, para nos exaltar, para nos redarguir. Glórias a Deus, Pai. Continua abençoando cada jovem, que isso também tenha um amor pela Tua palavra. Próximo ano esteja também na Tua presença, aprendendo na escola dominical. Aleluia. E que possamos, Pai, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoa cada aluno da escola dominical, professor, pastor, aleluia, porteiro, secretário, todos aqueles que compõem esse ministério. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.